Saúde Consciência. Mês de junho, gente, que vencemos agora, foi um mês de consulta à população brasileira sobre a possibilidade do SUS incorporar também as canetas emagrecedoras. Não é isso, Etel? Muito bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Patrícia, Adalberto, todos os nossos ouvintes aí da CBN. Quer dizer que agora tá todo mundo no YouTube aí, né? Pena que eu não tô aí hoje. Todo mundo no YouTube te esperando na terça que vem, hein? Pois é. Fernanda, isso mesmo. Ontem teve o encerramento da consulta pública da semaglutida. A gente conversou sobre ela alguns episódios atrás, falando de uma outra vertente dela, que era aquele uso que a gente chamou, né, um uso mais estético e chamando a atenção aí para os efeitos adversos que ela podia apresentar, né, falando um pouco dessa, vamos dizer assim, da parte de preocupação dela, né, semaglutida, que é aquelas canetas emagrecedoras, né, Ozempic e outras, que chegaram com tudo no mercado, né, possuem preço bem alto e as pesquisas foram para quem tinha diabetes ou obesidade em grau 2, 3, que são aquelas pessoas que têm uma obesidade, que têm um índice de massa corpórea muito alta e que têm indicação, por exemplo, de cirurgia bariátrica. Então, inicialmente foi estudada para isso, mas as pessoas começaram a utilizá-la, vamos dizer assim, de forma indiscriminada, mesmo pessoas que nem precisavam, né, não estavam nesse nível, né, de obesidade, que a gente fala obesidade grave. E também não tinham diabetes. Então, a gente começou a ver alguns efeitos adversos mais severos, inclusive, né, mais graves, o que fez com que a Anvisa colocasse aquele pedido para receita retida, né, assim como a gente utiliza para outros medicamentos, para que pudesse haver um controle maior de quem está usando, né, e qual a indicação. Então, isso a gente já conversou num episódio passado. Agora, a Anvisa, houve a Conitec, né, que é aquela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, que a gente chama de Conitec, ela fez a avaliação, em geral, Fernanda, como é feito, né, essa avaliação? São estudos de custo-efetividade, são especialistas nessa área que a gente chama de economia da saúde, né, que fazem a análise de quanto custa o produto e qual vai ser o impacto na redução, por exemplo, de internação, de óbitos, de necessidade de procedimentos cirúrgicos, né? Então, todos esses impactos são avaliados e é avaliado, por exemplo, se o Sistema Único de Saúde, se vale a pena o Sistema Único de Saúde comprar, investir, né, nesse medicamento ou na vacina, porque vai haver redução de outra parte. Sempre lembrando aqui para os nossos ouvintes que o dinheiro é finito, né? Então a gente não tem um dinheiro infinito para investir no Sistema Único de Saúde, o dinheiro é o mesmo, né? O bolo sai do mesmo lugar, então a gente precisa avaliar bem que tecnologia vai ser utilizada. Muitas vezes, Fernando, o produto é caro, mas ele compensa, porque ele vai reduzir, por exemplo, internação e vai reduzir muito as contas, né, que o SUS vai pagar com internação, com procedimentos mais complexos, né, com profissionais muito mais especializados. Então, nessa avaliação de custo-efetividade, isso pode compensar. Assim, são feitas todas as análises. Nesse caso específico, a Conitec, ela avaliou que em 5 anos o impacto do custo para o Sistema Único de Saúde ia chegar a em torno de 7 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? E as avaliações que seriam indicação específica, só para quem tem obesidade grau 2 e 3,
que são aquelas pessoas que estão com índice de massa corpórea acima de 35, bem acima disso, e que tem indicação, por exemplo, de cirurgia bariátrica. Então, quer dizer, essa pessoa vai precisar de vários especialistas, essa pessoa vai precisar de uma internação, cirurgia, tudo isso tem custo. Então, quando você avalia isso para o Sistema Único de Saúde, na avaliação desses especialistas, vamos dizer assim, ficou ali, não teve grande custo, grande benefício, né? Não teve grande benefício. Mas sempre depois que essa comissão faz o parecer, há uma abertura de consulta pública. Nessa consulta pública, quem pode participar? Todas as pessoas. A sociedade civil e também as sociedades científicas podem também se manifestar, com pareceres, inclusive. Então, eu ouvi, né, porque eu estou falando aqui pela imprensa, porque a gente ainda, como fechou ontem, a gente não sabe exatamente quantas foram as pessoas que entraram à sociedade, mas pelas manifestações na imprensa, a gente já sabe que a Sociedade Brasileira de Cirurgia entrou com uma manifestação dizendo que seria muito importante, haveria redução, né, por exemplo, de cirurgia bariátrica, então que isso poderia compensar num longo prazo, num prazo um pouco maior, por exemplo, do que os 5 anos que o SUS, que foi feita essa avaliação. Então, há aí um contraponto, né, e vamos ver qual vai ser essa decisão final. A decisão final depois, todos esses pareceres da consulta pública, eles vão para a Conitec, e a Conitec, que é formada por representantes, por exemplo, de conselhos municipais de saúde, conselhos estaduais de saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, são vários outros órgãos e sociedades que participam ali, tem uma eleição e algumas indicações de participação. Então, nessa reunião que vai ser pautado essa consulta pública e o parecer, é que essa decisão vai ser tomada. Muitas vezes isso é modificado, tá, Fernanda? Nem sempre a consulta pública vamos dizer assim, uma mera formalidade, né? O que a comissão já decidiu é aquilo que prevalece. Não, muitas vezes isso é modificado porque há contribuições importantes, inclusive de empresas, as próprias empresas, né, podem se manifestar que vendem o produto, porque também tem especialistas que fazem análises. Então, há aí uma possibilidade de revisão. É sempre difícil essa questão financeira, né, Fernanda? É sempre um ponto importante. A gente está no momento no Brasil aí com essas discussões, inclusive, das contas, né, públicas, e é muito importante a gente entender que esse dinheiro para o Sistema Único de Saúde, ele é utilizado para essas ações que têm evidências científicas e que podem beneficiar muitas pessoas. Eu lembro que naquele outro episódio, né, Fernanda, a gente lamentou isso, o fato de pessoas que precisavam não terem acesso ao produto porque é caro, né, o medicamento, e pessoas que não precisam, né, e que têm dinheiro, podem ir à farmácia e comprar. Então, essa desigualdade é que a gente precisa sempre lutar para diminuir, né? Que eu acho que é a maior vitória, né? Se a Câmara de fato, né, aprovar, né? Exatamente. Popularizar um tratamento que hoje é muito caro, que é restrito a quem pode pagar. Exatamente. Pelo menos para esse grupo, ou se a comissão, por exemplo, fizer uma análise, não vamos liberar, não vamos comprar para as pessoas que estão no grau 2 e grau 3 de obesidade, mas pelo menos para o grau 3 já seria uma grande coisa, porque você imagina, você não precisar fazer um procedimento como uma cirurgia bariátrica, que vai exigir, porque não é só a cirurgia, né? As pessoas que fizeram uma cirurgia bariátrica sabem o que eu estou falando. É para a vida, você tem que fazer um segmento para a vida, então você tem que fazer reposição, por exemplo, de vitaminas. Então, assim, o custo disso a longo prazo é possível que seja compensado. Então, vamos esperar aí. Eu estou assim, diria, animada para que haja uma revisão
e uma mudança para que pelo menos as pessoas que estão com obesidade grave possam se beneficiar também desse produto e que não tem o dinheiro para pagar, né, Fernanda? Tem um ouvinte nosso aqui nos perguntando se outros medicamentos também podem ser incorporados da mesma linha das canetas, é a tizerpatida. Então, em geral, como que isso é feito? Há uma avaliação de sociedades científicas que pedem, duas formas podem acontecer. Pode vir via sociedade civil, os pedidos para a Conitec, porque a Conitec só avalia aquilo que entra na pauta dela com pedidos. E geralmente esses pedidos ou vêm das empresas, ou vêm das sociedades científicas, ou mesmo vêm de associação de pessoas portadoras, né, de alguma doença, como foi o caso, por exemplo, de um medicamento para fibrose cística, que a associação de pessoas portadoras, pessoas e famílias, né, portadoras dessa doença, entraram com pedido na Conitec. Foi uma luta. E aí, que é um medicamento também muito caro e que tem um benefício grande. Mas nesse momento não está na pauta da Conitec esse medicamento, mas é sempre assim, né? Há um pedido, em geral, também das próprias empresas, né? Porque há um benefício da empresa produtora de ser incorporado pelo SUS, porque ela vai ter uma compra formalizada e garantida, né, Fernanda? Porque tem um volume grande e é uma compra que ela, uma vez que é incorporada, aquele medicamento não pode faltar, então também há interesse da indústria, né, dessa incorporação no SUS. Etel, obrigada pela sua análise, hein? Pela participação. Até terça que vem. Obrigada, Fernanda. Um abraço a todos os ouvintes. Tchau. Tchau.